Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Neste vídeo, vocês vão reparar que eu vou olhar um pouco para cima, normal, porque eu vou fazer uma colinha. São vários assuntos aqui para a gente poder passar, os quais a gente precisa passar a fonte. A gente vai falar muito da preparação do Vasco da Gama, a qual foi finalizada nesta tarde, referente aí à terceira rodada do campeonato estadual. O Vasco aí que liberou mais um atleta das categorias de base hoje pro futebol europeu. Vamos falar muito aqui de jogador sendo reintegrado ao elenco vascaíno, um velho conhecido chegando aí para reforçar a zaga vascaína. Vamos abordar o assunto aqui da SAF, porque a gente teve muitas novidades no que tangencia isso. O Levenciano hoje deu uma resposta ao Jorge Salgado, chamou o Jorge Salgado aí de louco, a política do Vasco quentíssima. E a gente vai falar sobre a AGE e no final do vídeo a gente vai fazer um apelo às organizadas do Vasco da Gama, em especial a Força Jovem. Então vamos começar aqui pelo primeiro assunto, que é o futebol profissional do Vasco da Gama. Amanhã o Vasco da Gama tem um compromisso importante às 21h35, jogo aí com transmissão da Rede Record, praticamente para todo o Brasil, vai passar para 20 estados mais o Distrito Federal. Jogo este que, se o Vasco vencer, vai permanecer na ponta da tabela, mas o mais importante é que o Zé Ricardo vai ter condições aí de fazer a preparação do time vascaíno, visando a principal competição do ano, que é a Série B. Além do Vasco da Gama e do Nova Iguaçu amanhã, o Bangu joga com Volta Redonda e o Flamengo joga com Boa Vista. Hoje o Zé Ricardo priorizou muito a parte física e a parte técnica no treinamento. O Zé Ricardo conversou aí mais uma vez com os atletas por 30 minutos no centro do campo. A gente não viu novidades com relação à formação do time. Ele simplesmente dividiu o grupo do Vasco da Gama aí em dois times. É a mesma escalação a qual enfrentou o Boa Vista. Não tivemos modificações na zaga, portanto a gente vai atuar com Thiago Rodrigues, Everton, Anderson Conceição, Ulisses, Edmar, Yuri Lara, Juninho, Nenê, Bruno Nazário, Gabriel Peck e o cara que está fazendo os gols aí, o Raniel. Ainda sobre o departamento de futebol, hoje a gente tomou conhecimento que o zagueiro Menezes, das categorias de base, aí do Sub-20, foi emprestado por Aldar FK da Letônia. Estranho, né? Um jogador da base do Vasco da Gama ser emprestado, mais um, para um futebol pouco conhecido, que é da Letônia. Não é todo dia que a gente vê jogador brasileiro indo jogar na Letônia. O Jorge Salgado ontem disse na Vasco TV que o Bruno Gomes, né, deve retirar a ação. O Vasco está tentando fazer aí uma
composição amigável com o Bruno Gomes, e o Bruno Gomes aí pode até ser reintegrado ao elenco vascaíno. Segundo Jorge Salgado, Bruno Gomes estaria muito arrependido aí de ter ingressado com essa ação trabalhista em face do Vasco da Gama e gostaria aí de retornar aí ao Vasco da Gama. Acho, na minha opinião, que não existe mais clima. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Bom, meus amigos, com relação à situação de reforços, segundo o jornalista Eduardo Ferrari, ele cravou hoje, ele trouxe de primeira que o Anderson Martins fechou com o Vasco da Gama. Segundo o Eduardo Ferrari, me chamou a atenção porque o Vasco aposta num jogador de 34 anos, um jogador aí que o último clube dele foi no começo de 2021, que foi o Bahia. Desde 2017 aí que o nosso Anderson Martins não joga futebol. O último time que ele jogou foi o Vasco da Gama. Inclusive quem era técnico dele era o Zé Ricardo. O Zé Ricardo inclusive gosta muito dele, mas uma coisa me levou a acreditar. Primeiro, que veio aí do Ferrari, e segundo aí que esse jogador ele é empresariado pelo Carlos Leite, tá sem clube, vai jogar aí no Vasco da Gama, certo? Bom, segundo aí matéria que saiu hoje na imprensa, o Jorge Salgado ontem ele foi intimado aí pelo Conselho Deliberativo a ir ao Conselho para dar explicações com relação à situação da queda do Vasco da Gama, entre outros desmandos. Pelo que a gente viu, acabou aí em pizza, certo? O Jorge Salgado, abre aspas para ele, ele falou que a sociedade anônima, a SAF, é a solução para o momento financeiro o qual o Vasco da Gama disse, e ele culpou, principalmente a pandemia e a oposição. E ele falou que essa crise no Vasco da Gama, entre aspas aí, ele falou isso mesmo, gente, que surgiu graças ao Papai Noel debochando do torcedor vascaíno, infelizmente. Daí o Levenciano respondeu ele, chamou ele de louco, falou que ele não tem condições nenhuma de administrar o Vasco da Gama, Depois vocês confiram lá, e o Levin soltou o verbo, e com razão, na minha opinião. E é o seguinte, gente, a gente está vendo que essa situação da SAF cada dia está mais próximo de acontecer. Não é novidade nenhuma para ninguém. Eu tenho pedido aqui para vocês assinarem a AGE, e eu aproveito aqui o ensejo para fazer um apelo aqui humilde, humildemente. Eu acho que a gente fazer um apelo não ofende, então humildemente, eu peço aí para as organizadas do Vasco, em especial a Força Jovem, que é a maior das organizadas, para que, por favor, não deixem vender o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é o nosso patrimônio. Nós sozinhos aqui, nós não conseguimos fazer protesto ou algo do gênero. E a gente não está falando aqui baseado na política, não. A gente está falando aqui se baseando no nosso amor em comum, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então eu deixo meu apelo aqui para as organizadas: pensem com carinho, não deixe esses caras vender o Vasco da Gama, porque aí pode ser a sucumbência dessa instituição que vai fazer 124 anos agora no mês de agosto. Então eu agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá,
e vai dar Vasco. Valeu!